Olá crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, sou instrutor de robótica da Medby e hoje nossa aula será sobre lógica de programação, tá? A gente vai estar explicando um pouco da teoria e depois vamos partir para a aula prática, tá? É isso, espero que gostem da aula, tá bom? Certo crianças, dando início agora à nossa aula, nós vamos estar falando novamente sobre lógica de programação, tá? Lembrando, para agora nós não queremos que vocês programem nada, tá? A gente só quer mostrar a lógica de programação para estar ampliando a criatividade de vocês, o raciocínio lógico e até a escrita, tá? A gente vai utilizar a programação de blocos e contexto, então vai ficar bem simples para vocês entenderem, tá bom? Começando aí, como está mostrando na tela, o que é a lógica de programação, né? A lógica de programação é o processo de desenvolver um algoritmo, tá? Eu simplifiquei bastante aqui, que é para vocês entenderem bem. O que isso significa? É um meio de comunicação entre o programador e a máquina. O programador somos nós, tá? E a gente vai estar passando esse conhecimento para a máquina, dando instruções a ela, e ela vai executar o que a gente pedir, tá bom? Voltando, falamos agora sobre o que é a lógica de programação, que é o processo de desenvolver algoritmos, e agora o que é um algoritmo. Aí na telinha para você está mostrando a solução de muitos problemas podem ser alcançadas em uma ou mais sequência de passos, tá? Dentro de um tempo finito, ou seja, por um algoritmo. O que é isso? Eu vou trazer um exemplo bem legal aqui para vocês, que é a gente vai preparar uma pipoca de micro-ondas, né? A gente precisa seguir uma sequência de passos, e é isso que é o algoritmo. Para a máquina, a gente passa isso em código, mas aqui para vocês a gente vai estar treinando isso. Então, como preparamos uma pipoca de micro-ondas? Existem os passos corretos para isso, tá, gente? Primeiro, nós precisamos ir no armário, primeiro passo, tá? Ir no armário, na sua cozinha e verificar se existe mesmo uma pipoca de micro-ondas para nós fazermos, tá? Verificou isso, tem a pipoca, a gente vai para o segundo passo, que é pegar a pipoca e abrir ela e tirar de dentro da embalagem. O terceiro passo é ir lá no micro-ondas com a pipoca, colocar dentro e ligar o micro-ondas com o tempo determinado lá. Se não me engano, são 2 a 3 minutos. Feito isso, vamos para o próximo passo, que é o quê? Retirar a pipoca de dentro do micro-ondas. Após retirar, nós precisamos comê-lo, né? Então, vamos para o próximo passo, que é abrir a pipoca. Outro passo pode ser colocar um sal na pipoca, ou derramar a pipoca da embalagem na vasilha. Então, teria que ter um passo para procurar uma vasilha. E assim ficaria a nossa sequência de passos para fazer uma pipoca. E por último, a gente vai estar comendo ela, tá bom? Então é isso, o algoritmo é só uma sequência de passos, tá? Nós utilizamos antes, para fazer a aula prática com vocês de lógica de programação, esse site aqui, ó, que é o code.org. Eu não sei se vocês lembram, mas aqui está o site, tá bom? Mas para essa aula, nós vamos utilizar outra plataforma, que é bem legal, só que é mais fácil, que é o Block Games, tá? O que é o Block Games? É uma plataforma que foi projetada para crianças que não tiveram experiência anterior com programação de computadores, tá? Então é bem simples, ela só vai trabalhar com texto, tá? Essa programação só vai ser trabalhada em texto, e aí fica bem simples e bem fácil para vocês estarem entendendo. O tio André vai ficar com a parte da prática aí para mostrar para vocês, tá bom? E é isso, vamos lá dar continuidade. Então, crianças, continuando a aula que o tio João estava falando sobre programação, a gente vai aprender programação agora de um jeito diferente, tá? A gente vai aprender com um site que ele disponibiliza uns joguinhos pra gente, e a gente vai jogar esses jogos e aprender um pouco da programação jogando, tá? Então vocês digitem aí no Google, igual tá aparecendo na tela agora, tá? Então, quando vocês digitarem no Google e apertarem Enter, vai aparecer aqui, é esse primeiro mesmo, tá? Blockly.games, pode clicar. Quando clicar, o site que vai aparecer vai ser esse, tá? Se caso você entre no site e os nomes estiverem em inglês, vocês vêm aqui em cima, ó, tá vendo aqui em cima,
tem a opção de idioma, tá? Provavelmente o de vocês vai estar assim, ó, no inglês, tá? Então vocês vêm aqui em cima e troca por português brasileiro, que o site fica em português, ok? O site aqui ele tem vários jogos, tá? Pra gente aprender, tem jogos sobre filmes, sobre música, tá? Mas o que eu vou trazer aqui para vocês é o do labirinto, porque os jogos do labirinto, eles são mais fáceis da gente entender a lógica, tá? A lógica, pessoal, para quem não sabe esse nome, é meio difícil para vocês. Lógica é basicamente o sentido. O que é que está acontecendo ali? Por que, por exemplo, esse bonequinho ele vai estar se mexendo de certa forma, tá bom? Então, quando a gente abre aqui no nível 1 do labirinto, ele coloca aqui esse bonequinho igual do mapa que tem no celular da gente, tá? Só que para visualizar a quantidade de funções ou de comandos que o boneco vai ter que fazer, é um pouco difícil, tá? Então você pode vir aqui em cima, ó, aqui no cantinho, tá? Tem os bonequinhos aqui para escolher. Eu vou colocar o astronauta porque fica mais fácil da gente visualizar aqui quantas casas o boneco vai ter que andar, tá bom? Então é muito simples esse jogo, tá? Aqui ele já dá uma dica pra gente, ó. Empilhe alguns blocos, avançar juntos para me ajudar a alcançar o objetivo. Então o astronauta tá falando ali com a gente, ó, avançar. Então vamos lá, vamos entender como é que esse jogo funciona. Ó, primeira coisa, o meu astronauta ele tá aqui, certo? E eu quero que ele chegue aqui nessa marca do alfinete. Então ele tem que andar quantas vezes para chegar? 1, 2, não é? Então tem um avançar, então ele já vai andar aqui para o meio. E se eu colocar mais um, agora eu já posso executar o programa, tá? Então ele vai andar 2 vezes, ó, porque aqui em cima eu coloquei para ele avançar 2 vezes, ok? Então, ó, executa o programa, ele andou e completou, tá? Ó, você solucionou esse nível com 2 linhas de JavaScript, tá? JavaScript, pessoal, é um tipo de linguagem de programação, tá? Isso aqui é uma coisa mais técnica, é algo mais complicado. Então, é só para informar para a gente aqui mesmo, tá? Mas vamos focar ali nos blocos, tá? Que é a mesma coisa. Aqui está escrito em inglês, mover para frente, tá? Então, é o mesmo comando ali que tem no bloco, só que escrito em JavaScript, que é uma linguagem de programação. Vamos lá, dei OK aqui, estou no nível 2, ó, agora já ficou um pouco mais difícil, tá? Eu tenho que mover uma vez para frente, virar para a esquerda, avançar, tá? Então eu tenho que dizer a ele, ó, mover uma vez para frente, girar para a esquerda, avançar, girar para a direita e avançar de novo, tá? Então aqui ele já ficou um pouco mais complicado, tá? Mas coisa simples, ó, avançar. Agora ele vai virar à esquerda, então eu vou botar um avançar de novo, que é para ele ir para frente aqui, tá? E agora eu coloco um virar à direita e um avançar novamente, para ele poder estar chegando aqui no alfinete, ó. Então eu vou executar o código, ó, avançou, virou à esquerda, avançou, virou à direita e avançou, tá? Óbvio que ele fez bem rápido isso aqui, tá? Que é justamente o jeito como as coisas acontecem, tá? No celular, no computador da gente, tudo acontece muito rápido, tá bom? Porém, tudo tem que seguir uma lógica ali, tá? Tem que seguir um raciocínio que vá dizer a coisa certa, ok? Ó, no nível 3, pessoal, ele já mostra aqui uma coisa que é bem legal. Isso aqui, esse bloquinho novo que ele liberou, ó, alcance o fim desse caminho usando apenas 2 blocos. Use o bloco repetir para executar um bloco mais de uma vez. Isso aqui que ele está mostrando para a gente, pessoal, é o que a gente chama na programação de estrutura de repetição, tá? Pode parecer difícil o nome, mas é basicamente uma coisa que vai fazer um comando ficar se repetindo, tá? Então, eu vou colocar esse novo bloquinho aqui em cima e ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai repetir até o alfinete o comando, tá? Faça avançar. Então, até ele chegar aqui no alfinete, o bonequinho ele vai ficar avançando, tá? Eu vou executar aqui, ó. E o bonequinho ele vai avançando até chegar no alfinete, tá? Então,
esse bloquinho novo que a gente descobriu, ele é chamado de estrutura de repetição, tá? Pode parecer um pouco difícil assim no começo o nome, mas depois a gente vai se acostumando depois que a gente pega a ideia do que ele faz, tá? Então ele vai ficar repetindo isso. Ó, dito isso, agora que a gente já sabe o que esse bloquinho verde faz, que ele é uma estrutura de repetição, agora a gente pode usar ele e usar menos blocos, tá? Porque se eu fosse fazer esse código aqui, por exemplo, porque o que eu estou fazendo aqui, empilhando os blocos, pessoal, é basicamente eu estou construindo o algoritmo, tá bom? Então a gente viu ali já com o tio João que algoritmo, ele é como se fosse uma receita de bolo, tá? Um passo a passo do que o astronauta tem que fazer aqui, por exemplo, tá? Então, para eu resolver isso aqui, o que era que eu ia fazer? Ó? Primeira coisa que eu tenho que observar é o caminho que ele vai fazer, né? Então, depois que eu vi o caminho, que eu já sei mais ou menos o que ele tem que fazer, eu tenho que começar a colocar agora os comandos para ele fazer isso e chegar até ali no destino dele, tá? Então, ó, aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é avançar. Então, quando ele avançar, ele vai chegar aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai ter que virar à esquerda. E quando ele virar à esquerda, ele vai ter que avançar, tá? Quando ele chegar aqui, ele já não pode mais virar à esquerda nem ir para frente, ele tem que virar à direita. Então ele vai virar para a direita e vai ter que avançar de novo, ou seja, eu teria que estar colocando milhares de blocos aqui, um atrás do outro, e isso ia dificultar um pouco de eu entender o que eu já estava fazendo, tá? Então eu vou excluir aqui e agora a gente vai usar esse bloco aqui, ó. Como é que isso vai funcionar? Repetir até o alfinete, tá? Ó, eu percebi aqui que ele só vira para a esquerda e para a direita, tá? Então, o que é que eu vou botar? Ó? Eu vou botar avançar, ele vai virar à esquerda, ele vai avançar de novo, vai virar à direita e eu já posso executar o programa. Ó, e ele vai e fica repetindo todos os comandos, tá? Por quê? Isso aconteceu, pessoal, porque esse caminho aqui que ele fez era um caminho repetitivo, então era só colocar a mesma função ali e ele ia ficar repetindo isso até chegar ali no alfinete, tá? Então, esse comando, esse bloquinho novo que a gente descobriu, tá? Ele é muito útil para a gente economizar linhas de código, tá? Que cada bloquinho desse aqui é uma linha de código, tá? Esse aqui agora que a gente já fez o outro, tá bem mais fácil, mas ele é um pouco diferente. Por quê? Porque não basta eu colocar isso aqui em cima, avançar e virar à esquerda. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque primeiro ele avança de novo e depois é que ele vira à esquerda, tá bom? Então eu tenho que colocar aqui, ó. Eu vou colocar avançar em cima. Agora eu vou colocar mais um avançar embaixo. E agora sim é que eu boto um virar à esquerda. E depois que ele virou à esquerda, agora é um caminho reto. Então eu posso vir aqui com um bloquinho e colocar avançar. Se eu executar o código, ó, ele vai certinho ali no caminho, tá? Então, isso é basicamente como a programação funciona, tá? A gente tem os comandos normais, que a gente tem que escrever um por um, que é basicamente esses bloquinhos roxos aqui, ó, como avançar, virar à esquerda, virar à direita. E a gente também tem as estruturas de repetição, que é o bloquinho verde aqui, que ele vai fazer uma ação até o bonequinho chegar no alfinete, aqui por exemplo, tá? E a gente também tem as estruturas de condição. Como assim, uma estrutura de condição? Ó, esses blocos azuis que a gente acabou de descobrir, eles são os blocos de condição, tá? Então, o bonequinho aqui, o astronauta, ele só vai fazer os comandos que estiverem aqui dentro do azul, por exemplo, ó, que é o azul, e vai ter o comando avançar. O meu bonequinho ele só vai fazer o comando avançar se tiver um caminho à esquerda, tá bom?
Se não tiver um caminho à esquerda, ele não faz nada, porque eu não dei nenhum comando para ele, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Deixa eu apagar aqui para a gente botar do começo. Ó. O site até dá uma dica aqui para a gente. Ó. O bloco se fará alguma coisa apenas se a condição for verdadeira. Tá vendo? É exatamente o que eu acabei de falar. Se for verdade, é que o bonequinho ali ele vai fazer o comando que está dentro do bloco, tá? Então, eu vou colocar aqui o primeiro bloco, que é o da repetição, tá? Que ele vai repetir os comandos que estão aqui dentro até o bonequinho chegar num alfinete, tá? E vou usar o comando avançar. Por que eu usei o comando avançar? Porque o bonequinho ele precisa começar a andar, tá? Então, eu coloquei o comando avançar, então ele vai avançar até chegar aqui, ó. Só que eu tenho que mandar a informação para o astronauta para ele prestar atenção para ver se tem algum caminho ali à esquerda dele. Por quê? Porque se tiver um caminho à esquerda, ele dobra. Então ele dobrou aqui, ó. Ele vai fazer o comando, vai verificar se tem à esquerda, vai fazer outro comando, que é novamente o avançar, tá? Então ele vai estar sempre checando o que está dentro aqui desse bloquinho azul, tá? Ele sempre vai estar olhando ali. Tem um caminho à esquerda? Tem um caminho à esquerda? Se não tem, ele continua avançando. Então ele vem avançando e se perguntando se tem à esquerda. Quando ele chega aqui, que ele se pergunta se tem um caminho à esquerda e ele realmente vê que tem um caminho à esquerda, então eu venho aqui com o comando vire à esquerda. E quando ele virar à esquerda, ele tem que fazer o quê? Tem que avançar. Então ele vai fazer isso e a partir do momento que ele avançar, ele vai se perguntar de novo: tem um caminho à esquerda? Não. Então avançar aqui de cima, tá? E ele vai avançando, avançando. Quando ele chegar aqui, ele vai se perguntar de novo: tem um caminho à esquerda? Dessa vez tem. Então ele vai virar à esquerda e avançar. E ele vai ficar fazendo isso até chegar aqui, ó. Então vocês vão ver que quando eu executar o programa, ó, ele se pergunta, se perguntou, é verdade, virou e foi, se perguntou, virou, ó. Então sempre que ele detecta ali que tem um caminho à esquerda, ele vira à esquerda e avança, tá? E a gente consegue levar ele até o final, tá? Então, pessoal, a partir agora aqui do 6, o nível ele já está bem mais difícil, tá? Porque agora a gente já está usando o bloco se para ele se perguntar se ele tem que tomar uma decisão de ir para frente ou não, tá? Porque se a gente não colocar esse bloquinho aqui e colocar só o avançar e virar à esquerda, eu vou executar o programa, ele vira à esquerda, avança e se perdeu no espaço, tá? Então, para não acontecer isso, a gente tem que estar usando aqui o bloquinho azul e dando os comandos certos dentro dele, tá? Então, a programação, pessoal, ela pode parecer muito difícil, uma coisa muito difícil, mas na realidade ela não é. Ela é totalmente uma coisa de lógica, tá? Uma coisa que faça sentido, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. A minha programação é entrar numa sala. Para eu conseguir entrar numa sala, eu tenho que abrir a porta. Então vai estar lá no meu comando, no meu computador, abrir a porta, entrar na sala, certo? Então é só colocar os comandos na ordem certa que a nossa programação ela é perfeita e serve para cada situação, tá? Então era basicamente isso que eu queria trazer para vocês, tá? Vocês podem acessar o site aí que eu coloquei, eu vou estar colocando de novo na tela, tá? Que é esse daqui. E fora essas atividades do labirinto, a gente também tem aqui do quebra-cabeça, tá? O do quebra-cabeça ele é um pouco mais fácil. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês para encerrar o vídeo. Ó, para cada animal verde, tá? Para cada nome do animal que tiver aqui no verde, anexe a sua imagem, tá? Do jeito que está aqui. Escolha seu número de pernas, a gente vai escolher aqui, ó, e faça uma lista dos seus traços, ou seja, dizer o que aquele animal tem, tá? Então é isso, pessoal. A gente tem vários jogos aqui também, tá? Tem do pássaro, da tartaruga, mas aí eu não vou sair explicando o site todo para vocês aqui, tá? Só mostrei alguns ali.
e vocês podem estar entrando no site aí para estar fazendo esses jogos e aprendendo um pouco mais da lógica da programação, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É robótica, é made by. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato com a gente pelo Instagram. É isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? É robótica, é made by.